No final da década de 2010, um nome começou a se destacar no setor de biotecnologia: Raju Mohan, um executivo e cientista com histórico em startups farmacêuticas. Ele foi cofundador da Aptevo Therapeutics e da Tragara Pharmaceuticals, além de trabalhar em plataformas inovadoras para doenças autoimunes. Em 2018, Raju fundou a Ventyx Biosciences, com sede na Califórnia. Mas a origem da empresa não foi comum. A Ventyx surgiu como parte de uma estratégia ambiciosa para reunir diferentes plataformas científicas sob uma só marca. Ela começou como uma holding de inovação, agrupando projetos avançados desenvolvidos paralelamente por 3 empresas independentes, também fundadas por ele. A Opilam Pharma, que vinha desenvolvendo um modulador seletivo do receptor de esfingosina 1-fosfato, voltado para doenças inflamatórias intestinais como colite ulcerativa e Crohn. A Zomagen Biosciences, focada em inibidores do inflamassoma NLRP3, com aplicações potenciais em doenças inflamatórias sistêmicas e neurológicas. E a própria Ventyx, que na época inicial tinha um pipeline baseado em inibidores da enzima TIK2, um alvo emergente no tratamento de doenças autoimunes como psoríase e artrite. Essas 3 frentes foram incubadas e desenvolvidas em paralelo entre 2016 e 2018, cada uma com um foco científico bem definido, mas com uma estratégia comum: criar medicamentos orais altamente seletivos, voltados para doenças com alta demanda médica e poucos tratamentos eficazes. Até 2019, o trabalho da equipe de Raju Mohan era focado no refinamento das moléculas líderes, testes pré-clínicos, definição das vias regulatórias e na estruturação do portfólio. Durante esse período, a Ventyx ainda operava de forma privada, mantendo sigilo sobre os dados clínicos e consolidando a base científica que mais tarde sustentaria seu crescimento acelerado. A proposta era clara: construir uma empresa de biotecnologia com múltiplos ativos de alto potencial, todos voltados para a imunologia e inflamação, 2 das áreas mais promissoras da medicina moderna. Em silêncio, a Ventyx se preparava para dar um salto. Em 2020, a Ventyx Biosciences entrou em uma nova fase. Depois de anos construindo sua base científica e organizando seus ativos, a empresa passou a estruturar o plano que a levaria ao cenário público e ao reconhecimento no setor de biotecnologia. A estratégia ficou clara: integrar oficialmente os programas de desenvolvimento da Opilam Pharma, da Zomagen Biosciences e da própria Ventyx em uma única empresa operacional. Essa fusão não foi apenas simbólica, ela representava a consolidação de 3 das abordagens mais promissoras para tratar doenças inflamatórias por meio de terapias orais. Com isso, a Ventyx começou a se destacar entre investidores de capital de risco especializados em ciências da vida. Durante o ano, a empresa fortaleceu sua liderança, trouxe cientistas experientes para posições-chave e avançou na preparação de seus primeiros ensaios clínicos em humanos, especialmente com os compostos VTX002 e VTX958. Também foi em 2020 que a empresa iniciou as conversas com fundos como VenBio Partners, conhecidos por apoiar projetos de biotecnologia disruptiva. Essas conversas dariam origem, no ano seguinte, a uma das rodadas de financiamento mais relevantes do setor. Mesmo ainda operando de forma privada, a Ventyx já demonstrava ambição. Queria levar ao mercado tratamentos inovadores para doenças como colite ulcerativa, psoríase, Crohn e até doenças neuroinflamatórias, todas com alta demanda e poucas opções eficazes. Enquanto o mundo enfrentava a pandemia da Covid-19, a Ventyx seguia discretamente, mas com foco, preparando-se para dar um dos passos mais ousados de sua curta trajetória: abrir capital e entrar na corrida pelos tratamentos do futuro. O ano de 2021 foi um divisor de águas para a Ventyx Biosciences. Após anos construindo silenciosamente seu portfólio, a empresa emergiu com força total no mercado de biotecnologia. Em março de 2021, a Ventyx anunciou uma rodada de financiamento privada de US$ 114 milhões,
liderada pelo fundo Venbio Partners, com participação de outros investidores de peso como OrbiMed, Wellington Management, TCG Crossover e Deerfield. Esse investimento não apenas validou o potencial científico da empresa, mas também marcou oficialmente a consolidação de suas 3 plataformas, Opilan, Zomagen e Ventix, sob uma única estrutura operacional e legal. Com esse capital, a Ventix acelerou seus programas clínicos. O VTX002, um modulador oral seletivo do receptor S1P1R, foi preparado para avançar à fase 2 de testes em pacientes com colite ulcerativa. O VTX958, inibidor oral de TOIK2, foi posicionado para iniciar estudos em doenças autoimunes, como psoríase. E o VTX2735, voltado ao inflamassoma NLRP3, seguia em fase pré-clínica avançada, mirando condições inflamatórias sistêmicas. Mas a maior jogada viria meses depois. Em outubro de 2021, a Ventix abriu seu capital na bolsa Nasdaq, sob o ticker VTIAX. O IPO levantou aproximadamente os 151 milhões, dando à empresa recursos robustos para expandir seus ensaios clínicos, escalar a produção e fortalecer a estrutura corporativa. Esse movimento colocou a Ventix no radar de grandes investidores e da comunidade científica internacional. Ainda no fim de 2021, a empresa anunciou que já havia iniciado o recrutamento de pacientes para estudos clínicos iniciais com o VTX958, e que pretendia levar o VTX2735 à fase 1 logo no início de 2022. Com uma equipe científica experiente, pipeline promissor e caixa fortalecido, a Ventix encerrava 2021 posicionada como uma das empresas mais promissoras da nova geração da biotecnologia. Em 2022, a Ventix Biosciences deu início à fase mais ambiciosa de sua trajetória: transformar teoria em prática. Depois de anos de pesquisa e um IPO bem-sucedido, era hora de colocar seus candidatos a medicamento à prova em estudos clínicos com pacientes reais. Logo no primeiro semestre, a empresa iniciou os testes clínicos de fase 1 com o VTX2735, seu inibidor oral do inflamassoma NLRP3, projetado para tratar condições inflamatórias, como pericardite recorrente, gota e outras doenças autoimunes. Esses estudos marcaram o primeiro passo da Ventix em terapias dirigidas à inflamação sistêmica. Enquanto isso, o VTX002, modulador do receptor S1P1R, avançou para ensaios de fase 2 em colite ulcerativa, buscando competir com tratamentos como o Ozanimod da Bristol Myers. A proposta da Ventix era ousada: oferecer uma alternativa oral, seletiva e segura para pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Outro destaque foi o avanço do VTX958, inibidor de TIEK2, que seguiu em fase clínica com foco em psoríase. Em meio à corrida por tratamentos orais mais seguros para doenças autoimunes, o VTX958 se posicionou como um possível concorrente direto de medicamentos como o deucravacitinib, da Bristol Myers Squibb. Mas talvez o movimento mais importante de 2022 tenha sido estratégico. Em setembro, a Ventix anunciou uma nova captação privada de 176 milhões de baht. A rodada foi liderada novamente pela Venbio Partners e contou com a entrada de novos investidores institucionais. Isso ampliou significativamente a capacidade da empresa de financiar múltiplos programas clínicos em paralelo, sem depender de novos aportes em curto prazo. Com o caixa reforçado, um pipeline ativo em fases clínicas e uma equipe executiva experiente, a Ventix consolidou, em 2022, sua reputação como uma das biotechs mais promissoras do setor de doenças inflamatórias. E, ainda naquele ano, iniciou o desenvolvimento do VTX30232, um inibidor NLRP3 com capacidade de penetrar o sistema nervoso central, mirando condições neurológicas como Parkinson e Alzheimer. Encerrando o ano, a empresa estava envolvida em 4 programas clínicos simultâneos, com ambição global e grande atenção do mercado. Era o início da transformação da Ventix, de promessa científica a candidata real no desenvolvimento de medicamentos que podem mudar vidas. Em 2023, a Ventix Biosciences entrou em um momento decisivo.
Depois de anos de preparação e estudos iniciais, começaram a surgir os primeiros resultados clínicos, e com eles, as reações do mercado e os próximos desafios. O destaque do ano foi o avanço do VTX958, seu inibidor oral de TYK2, que estava sendo testado para psoríase. Em outubro, a empresa divulgou dados preliminares de fase 2, mostrando que o medicamento alcançou reduções significativas nas lesões cutâneas em comparação ao placebo. A resposta imunológica foi considerada robusta e, principalmente, com um perfil de segurança promissor, o que reforçou o potencial do VTX958 como concorrente direto de terapias aprovadas como o deucravacitinib, mas com melhor seletividade. Ao mesmo tempo, o VTX002, voltado para colite ulcerativa, seguiu em fase 2, e a Ventyx confirmou que os primeiros resultados completos seriam apresentados no início de 2024. O objetivo era ambicioso: competir com gigantes como BMS e AbbVie em doenças inflamatórias intestinais, mas com um medicamento oral, seletivo e com menor risco cardiovascular. Outro marco de 2023 foi o início dos testes clínicos com o VTX3232, um inibidor oral do inflamassoma NLRP3 com penetração no sistema nervoso central. Esse composto se tornou uma das grandes apostas da empresa, mirando doenças neuroinflamatórias como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e até depressão resistente ao tratamento. O diferencial: ser uma molécula oral capaz de cruzar a barreira hematoencefálica, algo que poucas empresas conseguiram. Além disso, a Ventyx anunciou o planejamento para iniciar em 2024 estudos com o VTX2735 em pericardite recorrente, uma condição rara e dolorosa, ainda sem opções orais aprovadas. Porém, nem tudo foi celebração. O mercado demonstrou cautela com os resultados e o desempenho das ações da empresa na Nasdaq refletiu essa oscilação de expectativas. Apesar do pipeline promissor, investidores aguardavam mais dados clínicos para validar de vez o valor da empresa. Ainda assim, com 4 programas clínicos em andamento, caixa robusto graças à rodada de $176 milhões do ano anterior e novas áreas terapêuticas no radar, a Ventyx encerrava 2023 mais madura, mais visível e ainda com grande potencial de impacto na medicina do futuro. Em 2024, a Ventyx Biosciences começou o ano com altas expectativas e também com os olhos do mercado voltados para seus primeiros dados clínicos completos. Era o momento da verdade, mostrar se as promessas da biotecnologia iriam se traduzir em resultados reais. O grande destaque foi o VTX002, seu modulador do receptor S1P1R, em estudo para colite ulcerativa. No início do ano, a empresa divulgou os resultados da fase 2. Embora o composto tenha mostrado alguma eficácia clínica, os dados foram considerados modestos em comparação a concorrentes como ozanimod. A resposta do mercado foi imediata. As ações da Ventyx sofreram forte queda, e analistas passaram a revisar suas projeções com mais cautela. Ainda assim, a empresa seguiu firme em seus outros programas. O VTX958, seu inibidor de TYK2, também em fase 2 para psoríase, mostrou dados positivos e seguiu avançando. A Ventyx anunciou que pretendia testar o mesmo composto em outras doenças inflamatórias, como artrite psoriática e doença de Crohn, apostando em um potencial blockbuster se aprovado. Mas talvez o movimento mais estratégico do ano tenha sido o foco crescente no VTX3232, o inibidor de NLRP3 com penetração no sistema nervoso central. Em um mercado cada vez mais atento às doenças neuroinflamatórias, como Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, a Ventyx enxergou ali uma oportunidade de se diferenciar. Em setembro de 2024, anunciou um investimento de US$ 27 milhões da Sanofi, gigante farmacêutica francesa, que passou a apoiar o desenvolvimento do VTX3232. Essa parceria sinalizou confiança externa e abriu portas para uma possível aliança futura em nível global.
Já no fim de 2024 e início de 2025, a Ventyx manteve sua posição como uma empresa clínica em transição, com alguns resultados encorajadores, outros abaixo do esperado, e uma estratégia cada vez mais focada em terapias neurológicas e doenças inflamatórias raras. Hoje, em meados de 2025, a Ventyx segue listada na Nasdaq, VTUIX, com um pipeline ativo em 4 frentes terapêuticas, apoio de grandes investidores e o objetivo claro de levar ao mercado terapias orais inovadoras, seletivas e acessíveis. Ainda sem nenhum produto aprovado, a empresa permanece em fase de ensaios clínicos, mas continua sendo uma das apostas mais interessantes da nova geração de empresas de biotecnologia. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.